Olá, queridos, mais um episódio do nosso podcast E Agora Jung. E hoje nós estamos com dois queridos, olha que privilégio, dois homens lindos, logo cedo, entendeu? Um baita calor, certeza que independente de onde você estiver, não sei que você não estiver no Brasil, tá um calor danado. E hoje eu estou aqui de novo com o Mauro Suave, maravilhoso. Hoje a gente tem um convidado especial, Leandro Scapelato, e nosso tema hoje é sexualidade masculina. E eu espero profundamente que esse podcast seja difundido, compartilhe com seu amigo, com seu colega, com seu peguete, com quem for, porque eu acho que a sexualidade ela ainda está num campo muito tabu para homens e mulheres, e eu fico pensando muito que os homens, talvez por uma questão de serem reprimidos emocionalmente desde a infância, não sei, não é falado sobre sexo. Então, vamos rasgar o verbo hoje. Olá, Nathalie, já aproveitando um gancho, tá? Ah, Muitas vezes é pior do que não ser falado, né? Muitas vezes na infância a sexualidade é falada de maneira distorcida, né? De maneira distorcida. Eu já atendi muitos homens, principalmente quando eu atendia na área específica da sexualidade, né? Que traziam casos históricos, assim, além dos abusos que eram muito comuns, abusos sexuais que eram muito comuns na década de 80, na década de 70, né? Ainda deve acontecer bastante hoje em dia. A questão da sexualidade como uma forma de objetificação negativa do outro, né? Então, homens relatam, aos 4 anos de idade, meu tio chegou e abriu uma revista pornô e me mostrou, aí você tem que fazer, barará, bate na bunda dela e tudo mais. Então, assim, muitas vezes o homem ele cresce, né, sem contato nenhum com uma educação sexual, sem contato nenhum com o que seria adequado para o desenvolvimento de uma sexualidade saudável, e, além disso, né, quando alguém insere ele no mundo da sexualidade, isso é voltado para a violência, voltado para a objetificação, né, e é voltado para o fortalecimento desses estereótipos que hoje já não fazem sentido. Se é que um dia fizeram, não fazem sentido, né? Eu concordo, Leandro, com você. Eu acho que, quando a Nathalie falou, eu acho que às vezes nem é assim, quando tem o que não é falado, né, que é um tabu, assim, mas geralmente o menino, geralmente é isso que você falou, já tem um direcionamento para esse lugar de objetificação, ou de violência, ou de performance, né, então, assim, lugares que o homem, como ser sexual, tem que ocupar para ser homem, né? Eu acho isso muito interessante, assim, porque tem um padrão inatingível, muito difícil até, eu acho, e que às vezes coloca o homem nessa pressão interna e externa, né? Se você não corresponder a tudo isso, duvida assim da sua sexualidade. E isso é um pesadelo assim de pro homem, né? Para os homens em geral. E você pode somar a isso, né? Porque vem a performance, né? Como um movimento ali do século passado, né? Que tentava vivenciar uma sexualidade que antes era proibida, mas tentou-se fazer isso num movimento de enantiodromia, de uma compensação extremada, e aí vem a performance, né? Que na verdade eu sou livre sexualmente se eu fizer isso dessa maneira. Nessa performance está até hoje, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? Existe uma performance, existe uma ideia de performance. Se você soma isso, Mauro, há também uma pressão no sentido de qual é o papel do homem hoje, em que os papéis estão sendo reconfigurados, né? Então, o homem machão, o homem que é só forte, é rígido, né? Ele já não é bem visto, né? Em muitos grupos. Então, agora o homem ele tem que ser vulnerável, ele tem que se conectar emocionalmente, ele tem no mundo da heteroafetividade, por exemplo, né? Então, eu tenho que oferecer isso para as mulheres com quem eu me relaciono, eu tenho que ser um homem mais vulnerável, só que, ao mesmo tempo, a pressão externa para o performance, ela continua, né? Então, ao mesmo tempo em que eu tenho que ser mais vulnerável, né? A gente estava até conversando sobre isso antes de começar, né, Nathalie? Ah, Existe também a cobrança das próprias mulheres já contaminadas por esse patriarcado da performance, né? Porque é muito comum, quando a gente está atendendo
mulheres nessa esfera ou até fora dela, fora dos atendimentos, né? Por exemplo, a mulher sai com um homem e na primeira vez ele falha, ele tem uma ejaculação precoce ou ele brocha por motivo de ansiedade ou coisas do tipo, né? Nesse teórico novo papel que existe, isso não seria um problema. Só que no dia seguinte, 2 dias depois, todas as amigas estão sabendo do tamanho do pênis dele, ou se ele broxou, ou se ejaculou. E isso vai, amiga das amigas, passa para os homens, vira chacota, né? Então, além ali da cobrança de performance dos próprios homens, dentro dessa dinâmica patriarcal, existe a cobrança de performance das mulheres, além de ter essa cobrança interna, né? Por dar conta, ah, ah, por satisfazer, por não fracassar, né? Então é uma pressão por todos os lados, né? Difícil, né, difícil reconfigurar esse papel de ser homem e, naturalmente, reconfigurar o papel da sexualidade masculina com essas mensagens tão dúbias, né. Eu quero que esse homem Uhum. seja sensível, seja gentil, mas eu quero que esse homem seja uma máquina sexual e sendo que nem eu sou, né, acho que ninguém é. Mas aí vocês falando, eu fiquei com uma dúvida, assim, para nós refletirmos. Essas, questões que nós estamos levantando aqui, são questões do mundo hétero ou são questões de outros mundos também? Essa cobrança em cima do masculino tem em outros mundos? Tipo, a galera que, por exemplo, é bissexual, a galera que tá no universo, homoafetivo também tem essa cobrança de ter essa performance absurda? Olha, Nath, eu posso falar pelo mundo gay, né? Você, sim, usar o meu lugar de fala aqui de homens que gostam de homens. E sim, sim, é bastante, às vezes até mais, eu acho, do que o mundo hétero, né? Porque tem, ao mesmo tempo, tem-se assim, um discurso de aceitação, né? De você aceitar a feminilidade dos homens que são mais afeminados. Ao mesmo tempo, a gente diz que eu vou usar o termo geral, assim, porque aqui é uma conversa informal, né? O padrão é o homem, é o padrão, né? Masculino, forte, né? Uma máquina sexual, muitas vezes. E isso também está perpetrado dentro do mundo gay, né? Porque são homens que foram criados como homens. Então, muitas vezes, essa afetividade, essa sexualidade é vivenciada da mesma forma, só que direcionada para um outro objeto, né? E aí aí rola também essa coisa dessa performance, né? Se você vê, assim, muitos gays, não diria hiper masculinizados, mas que, assim, que são, ah, ai, eu não consigo elaborar a palavra, mas, assim, que só adoram o masculino, né? Então, o masculino, masculino, masculino não tem espaço para o feminino, muitas São vezes. inflados, né, Mauro? São Uhum. inflados. Então tem essa mesma expectativa, vamos dizer assim, né? Do homem sempre pronto para transar, do homem que tem que ter um pau enorme, que tem que ter uma barriga tanquinho, que tem que ter muitas coisas, né? Para ser desejável, para ser homem, assim. Mas eu aproveitando, eu queria voltar um pouquinho no que o Leandro estava falando e queria saber se vocês percebem isso também com os homens, às vezes, que vocês atendem, que é essa dificuldade muitas vezes de se encaixar nesse mundo, nesses dois mundos, né? Em que ele tem que ser sensível, compreensivo, empático, ao mesmo tempo que se espera uma performance mais masculinizada no sentido de violência, não de violência física, né? Mas de uma postura agressiva, vamos dizer assim. E de uma performance de um homem mais antigo, assim, né? Um homem mais tradicional, e às vezes eu vejo que os homens ficam perdidos ali. Eles não sabem, por exemplo, como reagir diante de uma situação, se ele é empático, se ele tem que ser firme. Isso gera muita angústia, né? Porque eu acho que é isso que a gente estava falando, dessa reconfiguração desse espaço de existência do masculino. E do feminino também, né? Porque não tem como um se reconfigurar e o outro ficar esperando ali. Então eu vejo que às vezes rola muito essa angústia dos homens, tanto na questão sexual, né, da performance sexual, quanto na performance de gênero mesmo, como homem, na sociedade e nos relacionamentos. Mauro, eu acredito que essa reconfiguração, em parte, inclusive, foi puxada pelas mulheres, em parte, foi puxada pelas mulheres,
né? Concordo contigo que os homens estão perdidos, as mulheres também encontram-se perdidas hoje dentro desse universo. Quando eu falei lá atrás sobre os homens sofrerem essa pressão por todos os lados, eu não estou colocando os homens, por exemplo, como vítimas das mulheres. Quando as mulheres fazem isso, a gente já está falando de mulheres que estão, não sei se a palavra ideal seria essa, infectadas pelo patriarcado, que foi um molde masculino, né? Não é colocando os homens como vítima, né? Mas esse novo papel ele é muito difícil de ser definido porque ele não consegue ser definido nem pelas próprias mulheres, digamos assim, dentro da heteroafetividade, da heterossexualidade. As próprias mulheres que se relacionam com esses homens, elas também não entendem exatamente o que elas desejam. É muito comum isso aparecer na clínica, no sentido de mulheres que acabam buscando homens que estão completamente nesse movimento de compensação do homem tradicional, né? Só que passam a reclamar da falta de desejo sexual e da falta até de força. Esse homem, ele é muito fraco, ele é muito fraco. E por outro lado, né, o homem que cresce já numa esfera, eu não estou falando das últimas gerações agora, porque parece que algo está acontecendo de diferente ali, né? Mas assim, da geração, das pessoas que nasceram um pouco depois que eu nasci, no começo da década de 80 e os de antes, né, que têm contato com isso, que tiveram contato com isso, acabam adotando a ideia de que tudo aquilo que vem do tradicional masculino é negativo. E a partir do momento em que isso é reconhecido como negativo, e a gente entende por que que é, normalmente homens filhos de mulheres solteiras, de mães solteiras, mães solo, né? Homens que estão com mães sobrecarregadas, que foram muito traumatizadas por outros homens, né? Se você cresce adotando isso tanto faz o homem heterossexual, homossexual, homens. Se você cresce adotando a ideia de que tudo aquilo que pode lembrar, que pode, de alguma maneira, levar ao homem tradicional é negativo, independentemente de como você se reconfigura, você vai se sentir sem identidade. Porque você acaba anulando coisas que também precisam existir na esfera masculina independentemente da sexualidade. Dou um exemplo, né? A violência deveria não existir no mundo, mas ao ver tudo que lembra violência como algo negativo, por ser desse homem tradicional, eu posso correr o risco de anular tudo que tem a ver com a agressividade, mesmo o polo positivo da agressividade. E antes que alguém fale, que alguém pense, alguém que esteja vendo a gente pense, mas a agressividade é sempre negativa. Para você mastigar comida, você precisa de agressividade. Para você ir atrás de um emprego, você precisa de agressividade. Mais importante do que isso, para definir limites para os outros, isso é agressividade, né? Então, o homem, quando ele vê a agressividade, quando ele adota, consciente ou inconscientemente, a agressividade como um valor que precisa ser abolido, porque eu sou uma nova espécie de homem, né? E ele anula essa agressividade, ele realmente ele colapsa no mundo, né? Ele colapsa. Eu gosto muito só para terminar, eu gosto muito tem um livro chamado João de Ferro, né? Ele é bem famoso, apesar de não estar sendo produzido agora no Brasil, você consegue encontrar ele fora, né? O Robert Bly, ele conta um sonho, acho que de um cliente dele ou de alguém com quem ele conversou, que é um desses homens, ele sonha que ele está correndo com várias lobas, e ele está correndo com essas lobas na floresta, ele está se sentindo muito bem, ele se sente pertencente, mas tem uma sensação estranha junto com o sonho. E quando ele para num lago, em alguma água parada que está espelhada, e ele olha para a água. E quando ele olha, ele não tem rosto, né? Então, esse homem que abre mão dos valores que são da identidade masculina, que sou eu agora, né? Porque tudo aquilo que lembra os homens é negativo. Mas eu também não sou essa outra coisa aqui que está sendo construída. E essa outra coisa aqui não agrada a ninguém, porque não me agrada, mas também não agrada as mulheres, não agrada os outros homens, se eu me relaciono com outros homens, né? Então, Uhum. para onde que eu vou? Então, eu concordo contigo. Hoje em dia, existe essa tendência dessa coisa perdida, e aí a gente intensifica a questão da pornografia também junto com isso. Mas antes de a gente entrar nisso, Nathalie, o que que você acha disso tudo que a gente falou? Eu fiquei pensando, eu não sei, conforme você falava, eu fiquei tentando fazer uma ampliação simbólica sobre tudo isso, tentando entender, né?
que é natural, acho que para todo mundo que está nos ouvindo. Eu fiquei pensando o seguinte, eu acho que fomos todos tomados há muito tempo com o patriarcado, né? E esse modelo ele já não nos cabe mais. Nós entendemos que o feminino estava muito suprimido, muito sofrido. É, e aí nós me parece que estamos numa busca agora, então, de reconfigurar tudo isso. Até aí tá lindo, show de bola. Só que aí nós entendemos, então, como você disse, que tudo que se refere ao masculino é ruim. E aí a gente caminha, nós, homens e mulheres, para um feminino sombrio, porque parece que a gente quer matar o masculino. Então eu mato o masculino, mato também o ânimos, que é o masculino. Para quem está nos ouvindo e não entende do que a gente está falando, o ânimo seria a parte masculina dentro de toda a consciência que se identifica com o feminino. Então, se eu me identifico com o feminino, naturalmente dentro de mim eu tenho ânimos. E aí, eu matando isso, eu ainda preciso da agressividade, eu ainda preciso da lógica, eu ainda preciso de várias coisas que seriam do masculino, mas aí eu tento caminhar por uma senda de um feminino sombrio. Então, eu vou dar um exemplo. Eu preciso ter uma agressividade para eu conduzir a minha vida, para eu encontrar clientes, para eu trabalhar. Aí eu tento fazer isso via um feminino, só que ele vai ser sombrio. Então eu me torno aquela mulher muito dura, aquela mulher grosseira, e não precisa, não precisa de nada disso. Então, eu acho que no fim das contas, nós, homens e mulheres, estamos muito perdidos. Mas eu, Nathalie, faço uma ampliação simbólica e não tenho a mínima pretensão de ser a dona da verdade, nunca vou conseguir, né? De que todos nós estamos de alguma forma quebrados, ou várias formas quebrados, mas me parece que para o homem é mais socialmente aceito que ele esteja quebrado. Então, por exemplo, se uma mulher não conseguir se virar, se ela não tiver um ânimos para ir para a vida, ou se ela tiver num lado muito sombrio do feminino, isso não é muito bem aceito, não é muito bem visto. Agora, um homem, se ele tiver quebrado e, por exemplo, ele tiver ficado estacionado como um homem infantilizado, tá tudo certo. Ele vai achar alguém que cuide dele. Se ele se sentir inseguro, tá tudo certo. Ele não fala para ninguém e continua inseguro, sofrendo, mas socialmente é aceito que ele continue, enquanto que nós somos, de alguma forma, obrigadas a nos consertar, obrigada. Talvez simplesmente por isso, talvez não seja autocuidado. Talvez nós, mulheres, a gente vá mais ao médico, por exemplo, talvez nós procuramos mais a terapia, porque não é socialmente aceito que eu esteja quebrado. E eu não estou falando que os homens são culpados disso, todos os somos, ou nenhum de nós somos, mas a gente precisa resolver isso, né? Como? Não sei. Talvez indo para terapia, talvez ouvindo esse podcast, quem sabe, né? É, Eu é, acho é, que, falando, por favor, Paulo, pode falar. vamos lá. Eu acho que ouvindo isso, eu acho que por isso que eu vejo também, assim, não é caso de cliente, mas assim, o que eu vejo no geral é que tem alguns homens, uma tendência de alguns representantes masculinos de querer voltar ao método antigo, né? Eu vejo que tem alguns lugares, algumas masculinidades querendo resgatar essa imagem do homem provedor, patriarcal, né? De, como assim, resgatar o lugar do homem que foi perdido, né? Mas na verdade é simplesmente, eu acho que é só um sintoma dessa falta, dessa coisa perdida, né? Dessa busca por um novo lugar, assim. Uhum. Então é interessante ver que o funcionamento antiandrômico, né? Enquanto tem homens que vão para esse lugar, que para mim também flerta com o puer, né? Que é o assim, como eu não uso a minha agressividade, também agressividade, né? Como o Leandro estava falando, também serve para eu sair de casa, para encontrar um parceiro, para encontrar uma parceira, para encontrar um emprego, para eu batalhar pelas minhas coisas. Se eu não uso essa agressividade, eu vou ficar ali na infância, né? Eu vou continuar ali, eu vou amadurecer fisiologicamente, cerebralmente, mas emocionalmente, né? Essa agressividade emocional, eu fico no lugar da criança. Então, mesmo que eu seja um homem vou supor com a minha idade, de 37 anos, eu posso até casar, mas eu vou encontrar alguém que seja ali um cuidador para mim, Uma né? mãe, né? Que É, tem que satisfazer as minhas necessidades e quando não fizer, aí e mesmo assim não entra num lugar de, né, como não tem agressividade, fica na passiva agressividade, né? Fica sim. nesse lugar de tipo, eu não sei o Uhum. quê, né? É muito a imagem do Puer também. Então a agressividade também funciona como um combustível de amadurecimento, né? Mas é isso, não pode ser essa agressividade
gratuita, negativa, né? Que tem gente que, né, entende a agressividade como estar no mundo de uma maneira violenta. E a De uma agressividade maneira reativa, né? De uma é, maneira. agressividade é diferente de violência, né? Sim, Violência é sim. uma coisa, agressividade é outra. Eu costumo pensar que a violência ela faz parte de um polo negativo da agressividade, né? Como tudo é completo, existe os dois polos em tudo, né? Sobre o que você falou, Mauro, quero comentar duas coisas. A primeira dela é sobre esse movimento que você disse do resgate do tradicional, né? A gente pode ir para o velho Jung em relação a isso, né? O Jung ele deixa isso claro. O movimento de enantiodromia não é o objetivo final, né? E se você não sai desse movimento de enantiodromia, o movimento contrário vai acontecer novamente, né? Então, só para poder colocar isso no mundo prático sobre o que a gente falou, então você imagina que o homem ele cresce numa esfera tradicional, aprende que isso não é mais aceito, só que ele não tem uma reconfiguração, não existe uma educação para isso. Né? Então ele vai para o outro extremo, ele simplesmente vai acatando todos os direcionamentos dos traumas das mulheres que foram causados por homens tradicionais. Então, não posso ser agressivo, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Ele vai para o extremo, que é esse extremo onde não existe o princípio masculino, ele não se diferencia mais do mundo, ele se mistura demais, ele não tem força, ele colapsa, ele não consegue fazer ir para o mundo, que ele deveria ir para o mundo, né? Esse homem, ele normalmente ele cai em sofrimento, inclusive se relacionando com pessoas que estão no outro polo, independentemente de serem homens ou mulheres, né? E quando esse sofrimento ele chega num ponto absoluto, a tendência desse homem para sair desse desespero, isso é muito comum aparecer na clínica, é buscar respostas que façam ele pelo menos se sentir bem consigo mesmo. E aí entram esses movimentos, tipo o Red Pill, por exemplo. O Red Pill, ele é um buraco de homens sem identidade, sem autoestima, que estão procurando um lugar no mundo que não aguentam mais esse lugar onde se sentem apenas saco de pancadas. Eu sou errado só por ser homem, né? É muito comum nas esferas, por exemplo, universitárias, principalmente universitárias públicas, né? Tem essa fala, é homem hétero. Então, assim, do extremo do homem hétero ser o dono do mundo, né? Essas novas gerações, algumas pessoas dessas novas gerações estão crescendo nessa esfera, nessa ideia de que só por ser homem hétero eu estou errado. E aí, claro, você fala, não, mas isso é justo, pode ser uma reparação histórica. Gente, essa história do coletivo não chega no individual. O individual é uma experiência única. E o que ele está vivendo ali eu não tenho espaço, eu não pertenço, eu não. Ele está tendo um pouco daquilo que, inclusive, outros grupos viveram no passado. Só que ele não vai ficar aqui pensando, isso é justo. Isso é justo porque nós, homens, fizemos. Taranã, taranã. Não. Se ele não tiver uma autonomia, uma estrutura e uma coisa para trabalhar e sustentar aquilo que para ele é identidade, ele vai fugir para os movimentos de compensação de novo, contrários. E Sim. aí, por isso que esses movimentos de compensação são tão fortes hoje, né? Os Red Pills, dentre outros grupos que estão no mesmo lugar, tá? Sim. Se para você que está nos ouvindo agora ou nos assistindo, está na dúvida o que seria essa enantiodromia, eu vou explicar de uma forma um pouco simplista, mas para ficar mais fácil para todo mundo, né? O Jung diz, então, na psicologia analítica, que tudo que foi para um lado, pensem num pêndulo, tudo que foi para um lado, né, vai em algum momento com a mesma força e intensidade para o outro. Né? Isso é uma coisa. Um outro termo que nós citamos aqui nessa nossa conversa foi o puer. O que que é o puer? O puer é um outro conceito da psicologia analítica que fala sobre alguém, a princípio, seria um movimento normal da vida. Todos nós temos que ter, até para que haja vida, uma criança e um velho dentro de nós, porque a criança vai trazer aquele entusiasmo dos começos, vai trazer muitas coisas, mas eu estou sendo bem didática para ficar fácil para todos nós. Assim como eu tenho que ter um velho dentro de mim que vai fazer eu permanecer, que vai me trazer uma responsabilidade, até uma projeção das consequências de tudo aquilo que eu faço. Mas o puer, da forma que nós estamos trazendo, seria aquela pessoa que ficou presa nessa infantilidade. Então, o que que eu acho que nós estamos refletindo aqui? Que talvez as mulheres foram muito massacradas, muito suprimidas e algo que o valha. E aí, então, numa tentativa dessa reparação histórica, nós acabamos nos tornando, então, mulheres devoradoras. Então, eu escuto muito na clínica as mulheres falando coisas do tipo, né? Então, pensem o seguinte: num primeiro movimento histórico, as mulheres foram suprimidas, foram, sei lá,
inferiorizadas. E aí, então, nós, como numa tentativa de reorganizar isso, fizemos um movimento contrário, que agora nós, de alguma forma, me parece massacram. Então, eu escuto coisas muito frequentes do tipo, não, porque o meu marido, porque o meu namorado não faz nada. Aí, em algum momento, fica nítido para mim, eu falo, mas você deixou ele fazer? Não, porque não faz nada certo, mas você não deixou ele fazer, caramba. E aí, a gente está criando, de certa forma, é um movimento coletivo, inconsciente, homens muito frágeis, homens puer, homens que são infantis, mas isso é um movimento enantiodrômico, e o que o Leandro falou, que foi incrível, né, foi muito interessante, que não adianta a gente ficar só na enantiodromia. A enantiodromia é um movimento necessário, mas se eu fico preso nela, eu estou perpetuando. Então, por exemplo, eu reclamo, é um homem hétero. Eu estou, vamos imaginar que, sei lá, eu vou sair com o Mauro, ai não, agora eu vou descontar tudo que os homens fizeram nas mulheres. Mas quem sou eu para querer descontar? E por que com o Mauro? O que que o Mauro tem a ver com isso? O Mauro não responde por todos os homens. Então, eu vejo muitas mulheres fazendo isso, né? Então, tendo esses comportamentos, por exemplo, que o Leandro falou, de no encontro de mulheres, não, porque o tamanho do pênis é isso, porque a performance sexual é aquilo. E então eu estou me tornando tão abusiva quanto nós estamos nos queixando que os homens foram por muitos anos, né? Isso também não adianta. Então, eu acho que isso, inevitavelmente, é óbvio que eu não falo por todas as mulheres, mas eu acho interessante trazer isso para a nossa conversa. Olha, eu sou feminista, mas eu acho que a gente precisa rever a forma que a maioria de nós, mulheres, entenderam o feminismo. O feminismo não é o subjugar os homens, não é o querer fazer uma reparação histórica a partir do individual. O feminismo, na verdade, ele nasce com a ideia de lutar por direitos iguais, né? Mas eu nunca vou ser igual a um homem. Aliás, eu nunca vou ser igual a ninguém. O nosso corpo, estruturalmente, biologicamente, já é diferente. E eu também não preciso ser igual a ninguém. Todo o movimento da vida, eu não estou nem falando só do Jung, que fala do processo de individuação, mas o movimento da vida é para que eu me torne única e especial na minha individualidade. Então, não faz sentido eu querer fazer a mesma coisa que o patriarcado fez com nós mulheres. Não faz sentido. Isso é perpetuar o abuso. Eu acho que é isso, né? Perfeito, Então, Nathalie. eu acho que a nossa ideia toda aqui é trazer para as pessoas o seguinte, gente, vamos trazer o amor, vamos nos amar, vamos transar muito, pelo amor de Deus. Todo mundo está estressado, todo mundo vive uma vida, com perdão da palavra, de merda, porque não se lembra que tem que viver, inclusive, o prazer. Não só o prazer do sexo, mas o prazer de uma boa conversa, o prazer de se curtir, de se tocar, as pessoas não se olham mais. Eu acho surreal. O que Uhum. que vocês acham, gente? Nathalie, posso, Mauro? Eu primeiro quero comentar uma coisa que você falou antes, e aí eu vou para isso, tá? Que eu acho Sim. isso bem interessante. Quando você falou que as mulheres vão mais para terapia porque é menos aceita, a mulher quebrada ela é menos aceita, eu concordo 100% com isso, né? É só você ver os ambientes empresariais em que é muito. Eu escutei isso bastante na minha vida profissional, de homens que não contratam mulheres porque as mulheres são instáveis, porque as mulheres são não sei o quê. Isso daria um outro dia de conversa, né, sobre essa coisa cíclica, né, das mulheres, dessa rigidez masculina, né? Eu concordo com isso, mas eu acho que também tem uma outra questão com os homens, além deles serem mais aceitos, porque os homens são mais aceitos imaturamente desde que eles façam dinheiro e tenham uma novinha do lado. Né, eles têm essa ideia de ele vira o velho do barco, não sei se vocês Ou conhecem essa expressão. novinho, ele tem que ter uma É, novinha ou um novinho, né? Ó, novinho ou novinho? Perfeito, 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 né? Ele vai ser aceito. Então, existe uma pressão menor, a não ser que ele entre em alguma relação, em alguma questão que joga eles para a necessidade de olhar para dentro, né? E, além disso, o homem ali da década, até o começo da década de 90, depois disso, tem um movimento que está ensaiando o contrário disso, hoje em dia também, mas não está longe de estar resolvido. O homem. Ele cresce sem ser validado no que é emocional, né? Então, assim, década de 80, a menina chora, ela chora porque ela é menina. O homem chora, engole o choro porque isso não é coisa de homem, né? Então, ele cresce com a ideia de que isso que vem de dentro não é bem-vindo.
Isso que vem de dentro faz o meu pai não gostar de mim, se eu tiver pai, faz a minha mãe não gostar de mim, se a mãe tiver ali replicando o que ela recebeu desse patriarcado, né? E esse homem, ele cresce simplesmente com a incapacidade, primeiro, de expressar emoções, porque, gente, isso é educação, isso é uma educação emocional que tem que vir da infância. O cara chega grande, quando chega grande, aí ele se relaciona com um homem, com uma mulher que fala, você tem que falar o que você sente. Aí fala, sério? Como? Ele não sabe o caminho. Às vezes, ele não sabe o caminho para reconhecer o que ele sente. É muito comum isso na clínica, de você perguntar para um homem, mas o que que você está sentindo? Ele narra o que aconteceu. Aí você fala de novo, mas o que que você está sentindo? Ele narra o que aconteceu de novo, né? E aí, aos poucos, você vai construindo a capacidade de ele falar assim, uma coisa muito simples, que é, eu tô triste. Ele reconhecer que está triste, que é uma coisa, via de regra, obviamente, a gente está falando do geral, que via de regra é natural para as mulheres. Então, as mulheres, tendo o acesso que existe hoje à terapia, se elas tiverem condição e tudo mais, é muito mais fácil também elas irem para esse lugar de cuidar daquilo que eu já, apesar de eu não posso entender 100%, ninguém se entende 100%, mas que eu já tenho acesso desde criança, né? Então, eu acho isso muito importante. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Eu quero passar para outra coisa que você falou, tá? Tá bom. Vamos deixar o Mauro falar, que a gente tá Eu me abusando do empolgo, eu me Mauro, empolgo, entendeu? eu me empolgo. Não, mas é isso mesmo, assim, porque não tem muito, né, o que complementar, assim, mas eu entendo que é isso, os homens, na verdade, assim, não é que eles não eles sabem o que eles sentem, mas eles só podem expressar algumas coisas, né? O Leandro falando assim, por exemplo, tristeza. Tristeza é uma coisa difícil de você ouvir um homem falar. Agora, o que ele tá com raiva é muito comum, né? A raiva é permitida, porque daí é agressividade negativa, né, que fica-se nesse lugar de agressividade negativa. Então eu vejo que esse embotamento emocional também, às vezes, a única maneira que ele encontra de lidar com isso ou é com a agressividade ou é com o entorpecimento, né? Porque aí a coisa tá tão forte dentro dele assim que ele precisa se entorpecer, porque ele não sabe o que fazer com aquilo, não tem uma cirurgia, não tem um procedimento que ele vá lá e faça, tire, né? E aquilo continua. E aí vai para o entorpecimento, né? Que até a gente estava falando um pouco antes, tem o clássico entorpecimento do alcoolismo, mas tem as drogas, em geral, os narcóticos e a pornografia, né? E tudo isso que leva a esse entorpecimento emocional, assim. Então, eu faço tudo para não lidar com o que eu estou sentindo. Então, eu falo Acaba sempre, sendo uma violência para dentro, né, Mauro? É a violência para não vai fora ou é a poder. violência para dentro, né? Uhum. Não se pode, né? A gente eu e Leandro, que somos homens, né? Mesmo eu sendo um homem gay, a gente é criado como que o homem tem que ser. Então a gente não pode sentir, não pode expressar nenhum tipo de contato com o feminino, né? Então a ânima, assim, quase é extirpada da nossa criação, assim. E aí quando vai para a adolescência, no caso dos héteros, né? Projeta isso numa mulher e se objetifica, né? Eu acho interessante, assim, só para fechar esse assunto do Leandro seguir para o próximo, mas vocês falando, né, um pouquinho, me veio muito essa história do incel, né, que não, do Red Pill, tem o incel, que é o celibatário involuntário, que na verdade se vê que é uma pessoa que tem, um homem, né, que tem muito ódio das mulheres, apesar de proporcionar o desejo, talvez, que ele tenha, que é frustrado. Então ele não consegue dar vazão a esse desejo de uma maneira saudável, né, de uma maneira relacional. Então ele vai pro oposto do celibatário involuntário e vira um misógino. E eu vejo também, eu já tive casos de mulheres que têm, né, que a Nathalie estava falando, de querer resolver o problema coletivo no casamento. Menino, isso dá um pepino porque elas ficam com ódio do marido, mas na verdade elas é aquela coisa meio é até interessante de se ver isso assim. Não é do marido em si, é um ódio do masculino em geral, né? Então fica uma confusão porque é desejo, daí eu não, né? E elas ficam muito confusas ali e gira um turbilhão ali de confusão porque é um ódio de um masculino patriarcal, coletivo, que se manifesta nesse masculino, nesse homem individual que está com ela ali, e às vezes o desejo de reparação quer se dar neste casamento individual, né? Nesse casamento de duas pessoas. E não funciona, né? Isso só vai causar dor e Só estresse. vai perpetuar, como diz a Nathalie, né? Vai perpetuar a história, né? Vai É. perpetuar a história.
que você queria seguir, Leandro? Eu, eu quero comentar uma coisa sobre que me veio, não era isso que eu ia falar aquela hora, mas eu acho muito interessante para a gente ir um pouco também ali para a psicologia analítica, né? Eu gosto muito de uma fala do James Hollis, eu acho que é no Sob a Sombra de Saturno, em que ele diz que toda violência é, perpetrada por homens contra as mulheres, na verdade, é fruto do medo do feminino interno, né? Porque a gente está aqui, a gente está discutindo uma coisa que precisa ser discutida, que é social, que é coletiva, que é de fora, mas a gente não pode esquecer que isso é um reflexo do que é de dentro. O medo do feminino interno, essa incapacidade de entrar em contato com o mundo emocional, por exemplo, traz medo do mundo emocional, independentemente de quão mais machão o homem seja, né? E esse medo do feminino interno, vai ter um movimento de defesa, de fuga, e aí a gente entra nessas fugas de álcool, de drogas, de sexo, de tudo que você pensar, né? E o de violência, né? Nessa atitude meio passivo-agressiva ali com o feminino que é projetado nas mulheres, né? Então isso vai em direção às mulheres, né? Sim. Ah, pode Já falar, para Nath. nós, então, já para nós irmos nos direcionando, né? Porque não pode ser tão longo as nossas conversas, infelizmente, né? Qual seria um caminho, então, que vocês enxergam para que os homens pudessem, de alguma forma, começar a fazer o caminho de volta? Porque eu também não sou iludida de achar que a gente vai fazer assim, ó, e vai, né, resolver tudo. Mas qual seria o caminho de volta para melhorar a vida sexual dos homens? Já que esse é o Começar nosso mal, eu tema, posso né, gente? falar. Nathalie, eu gosto muito da fala que você teve agora há pouco sobre trazer amor para a equação, né? Se a gente traz amor, tira o poder. Se a gente tira o poder, a gente tira a performance, né? Eu gosto muito de uma poesia do Rubem Alves, não sei se vocês já leram, que ele fala sobre a diferença entre um jogo de tênis e um jogo de frescobol. E ele faz uma analogia com as relações, né? Que ele diz que a maior parte das relações hoje são jogos de tênis. Não sei se vocês já jogaram tênis, mas se eu jogo tênis com o Mauro, para eu ganhar ele tem que perder. Então, se a relação é um jogo de tênis, eu estou disputando com o outro, né? Estou disputando guiado pelos meus traumas, pelo coletivo, não interessa pelo quê. Mas a relação, ela vira uma briga. E o sexo também vai entrar nisso. E o frescobol, não sei também se alguém já jogou frescobol lá na praia e tudo mais. A ideia do frescobol não é vencer o outro. Na verdade, a ideia do frescobol é não deixar a bolinha cair. Então, para eu vencer, você tem que vencer. Então, eu quero que você melhore, você quer que eu melhore. Então, a gente se ajuda, a gente se apoia, né? E ele diz que esse seria o relacionamento ideal, que eu acho que tem a ver com a alteridade. Não é nem é o matriarcal, nem é o patriarcal, é algo que tem a ver com a igualdade. Levando para a sexualidade, Nathalie, eu gosto muito, eu estudei muito Reich antes de ir para a psicologia analítica, né? E eu gosto muito da ideia do Reich que a sexualidade nada mais é do que um espelho de toda a vida. Quando você pega a narrativa sexual de uma pessoa, você já tem ali reflexos de vários pontos da vida dela. Tanto que ele tinha a ideia de tratar no corpo e na sexualidade coisas que, quando eram tratadas, iam, isso, década de 20, década de 30, iam para o mundo. Então, eu acho que as duas coisas estão conectadas. Se você trabalha esse lado da alteridade em outras esferas, você também está trabalhando dentro da sexualidade em si. Eu acredito nisso. E você, Mauro? Ô, Nathalie, você fez a pergunta de US$ 1 milhão, né, querido? Mas eu acho que é nessa linha, Leandro, né? Você falando, me lembrei um pouco do. Não sei se vocês viram o filme que o Brasil chama Rivais, né? Que eles falam sobre o tênis como uma relação mesmo. E é legal essa colocação que você pôs, né? Porque no tênis, um tem que vencer para o outro perder, assim. E eu acho que é muito isso, assim, às vezes fica nessa disputa para ver quem ganha mais, né? E na verdade na relação não tem que ter isso, né? É um ganha-ganha, é manter a bola no ar. Eu adorei essa metáfora. E eu acho que é muito, assim, eu acredito sempre, né, que é trabalhar isso de uma maneira interna para o mundo, para manifestar no mundo, né? Então eu vejo que esse movimento, às vezes, ele é, como se diz, né, para fazer omelete, às vezes tem que quebrar alguns ovos. Eu acho que a gente está quebrando vários ovos agora, e isso é difícil, né? Porque eu fico pensando, a gente estava falando aqui, as coisas começaram nos anos 60, né? Se questionar a liberação feminina, né? Com o anticoncepcional, a liberação dos movimentos LGBT. Então,
Então, todo mundo está meio que procurando um novo lugar para se acomodar nessa sociedade que tem espaço para todo mundo, no sentido de vivência. No sentido sexual, eu acho que é meio que sair do lugar da performance, né? A gente vive, parece que o tesão está esquecido, assim. Eu tenho que satisfazer uma vontade de transar e não simplesmente perceber no que eu tenho tesão, né? No que tá me dando tesão, o que eu quero me relacionar e seguir, né? E seguir esse fluxo, assim, sem uma sofreguidão, né? Para chegar no resultado, que eu acho que isso também é resultado do nosso tempo. A gente sempre está buscando o resultado, tem que chegar, não sei o quê. E esquece um pouquinho de pensar que a bolinha tem que ficar no ar, né? Então, a meu ver, é pensar sobre isso, assim, vamos manter essa bolinha no ar, que o objetivo é todo mundo ser feliz, e É isso tirar o mesmo. poder, né? Tirar a competição, tirar o ponto que eu tenho que fazer no outro. Acho que é nesse Ai, sentido. vocês foram maravilhosos. Vocês, ó, gente, vocês que estão nos ouvindo, pelo amor de Deus, procurem o telefone desses dois homens, entendeu? Eu me encarrego de ajudar os homens que chegarem a mim de alguma forma e as mulheres, por favor, procurem eles, tá? Se você, inclusive, é um homem, eu acho que, inclusive, essa repressão emocional, né, dos homens, vamos chamar assim, coloca para eles uma dificuldade. Eu vejo nesses anos todos, tenho quase não, mais de 10 anos de clínica, e como é difícil para eles, por exemplo, fazerem análise como a mulher. Então procurem, esses 2 homens maravilhosos que aqui estão. Mas eu acrescento em tudo isso que vocês falaram, a comunicação. Como a gente precisa, eu acho que a questão toda é sair da performance, é manter a bola no ar e se comunicar. Nós estamos tão tomados com a performance que a gente se esqueceu de se comunicar conosco mesmo e com o outro, e as pessoas ficam tão preocupadas com a performance sexual, com as técnicas, porque eu preciso ser a melhor namorada, a melhor esposa, a melhor não sei o que lá. E se a gente só se comunicar, se a gente só se ouvir, vai entender que não é sobre o corpo, não é sobre o padrão. Às vezes eu amo, às vezes eu me satisfaço sexualmente, inclusive, com uma pessoa que está tão fora do padrão, não é sobre isso. É mais sobre a gente se comunicar e a conversa, o toque, o cheiro daquela pessoa ser incrível, do que se eu tenho ou não celulite, do que se eu sei tudo ou não. Então, eu acho que tudo isso que eles falaram e mais a comunicação, uma comunicação mais assertiva, mais amorosa, talvez possa ser o começo de uma saída, né. E se você puder, pelo amor de Deus, faça análise, para a gente não ficar descontando no outro os É um nossos movimento de traumas. resistência, né, Nathalie? Pegando É, aqui emprestado do Byung-Chul Han, filósofo coreano, sim, né? Ele diz que a gente precisa ter resistência à sociedade do desempenho, à sociedade do muito. Do cansaço, cansaço, né. É. né? Precisamos sair desse cansaço, e uma saída é transar, hein, gente. Transar, mas não é transar como vocês estão pensando, de sexo. É transar ideias novas, é transar um jeito diferente. Transar, pensando que a palavra transar, na verdade, fala sobre a conjunção, fala sobre conexão, sobre troca de verdade com o outro. Então, vamos transar a solitude, vamos transar a natureza, vamos transar tudo. Porque quem transa não fica tão estressado, talvez, né, não fica tão ligado a coisas tão sombrias, pensando em sombra como o mal. Eu sei que a sombra não é o mal, claro que não, mas nós estamos um pouco presos a tudo isso. Então, é isso. Por mim tá tudo bem, gente. Por mim Agradecida, viu, também. pela Eu nossa também conversa. agradeço, né? Existem outros assuntos no meio que a gente poderia ter falado, mas todos É, eles dariam outros dias completos, como pornografia e etc, né? Então eu é agradeço, isso. agradeço pelo convite, tá, Nathalie? Agradeço. Bom trabalho para vocês. Já esteja convidado para Obrigado. outras vezes. Obrigado, obrigado. Até o E próximo obrigado, Mauro. episódio. Obrigado pelo apoio, Mauro. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Eu também acho que falta, assim, se puxar uns fiozinhos que ficaram soltos aqui, a gente vai ficar umas 5 horas aqui, mas vamos deixar o novelo quietinho neste momento. Mas é um assunto muito gostoso, assim, eu gosto muito de conversar. Eu acho que o Leandro tem um conhecimento muito legal sobre esse aspecto, assim, é super legal trocar com ele. Obrigado, Leandro. Obrigado, Nathalie. E estamos aí para outras conversas nesse Então tá sentido. bom. Façam Vocês terapia. Isso, e Façam vocês que terapia. estão nos ouvindo, mandem lá nas nossas redes sociais dúvidas, reclamações, e também sugestões de novos assuntos, tá bom? Até o próximo episódio. Até.